Olá, o meu nome é Marcelo Nogueira e esse é o canal Clube dos Elétrons. Muito bem, esse é o primeiro vídeo de uma série. E nessa primeira série nós vamos abordar temas relacionados à eletricidade e eletrônica. E nesse momento eu vou falar sobre grandezas elétricas. O que são? São grandezas que são provocadas por efeitos elétricos, ou que assim contribuem para esses efeitos. Se nesse momento inicial eu fosse abordar as diversas grandezas relacionadas ao sistema elétrico, né, à eletricidade ou à eletrônica, seria um vídeo enorme. Então eu vou fazer a abordagem somente de quatro grandezas, que são as mais usuais e o que mais se aplica ao cotidiano. Porque essas grandezas, mesmo que você não seja um profissional da área elétrica ou da área eletrônica, mas todo mundo dentro da sua residência, aquela pessoa robista, aquela pessoa que realmente gosta de mexer e consertar equipamentos eletroeletrônicos, elas têm que conhecer. E quais são, Marcelo? Simples. Uma das principais é a chamada tensão elétrica. Tensão elétrica. E o que é tensão elétrica? Normalmente ela é conhecida com outro nome. Um exemplo, voltagem. Também é conhecida como TDP, diferença de potencial. E o que é essa tensão elétrica? Vou dar um exemplo. Na nossa residência, quando nós queremos medir a tensão elétrica, nós utilizamos um equipamento chamado voltímetro. Voltímetro. A unidade de medida para a tensão elétrica ela é dada em volt. Por isso que nós utilizamos o voltímetro. E o que seria essa tensão elétrica? A tensão elétrica nada mais é do que, de uma forma análoga, aquela pressão que os senhores possam vir encontrar quando se abre uma torneira de água em função da coluna, da altura que estiver da caixa d'água até aquele ponto que você abre. Aquela pressão eu posso usar como um exemplo para definir o que é voltagem, tensão elétrica ou diferença de potencial. E aí, qual seria a outra grandeza que é importante para o cotidiano? Corrente elétrica. A corrente ela é dada em ampere. Por isso que normalmente as pessoas utilizam o termo amperímetro para fazer a medição dessa corrente elétrica. E o que seria essa corrente elétrica de uma forma análoga? Ela seria a quantidade, vejam bem, a quantidade de água que possa sair de uma torneira em um determinado tempo. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma torneira e ela fique aberta durante 1 hora. E durante 1 hora eu consegui encher um recipiente com 1 metro cúbico de água. Então posso dizer que a vazão dessa torneira é de 1 metro cúbico por hora. E se ela enchesse 2.000 litros? Ela seria uma torneira com uma vazão de 2.000 metros cúbicos. Então a quantidade de água que passa em um determinado tempo, eu posso representar a minha corrente elétrica. E o que seria a outra grandeza importantíssima? Eu falei da tensão elétrica, da corrente elétrica, a resistência elétrica. A resistência elétrica. E o que é essa resistência elétrica? A resistência elétrica nada mais é do que uma grandeza que se sobrepõe à passagem da corrente elétrica. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu queria construir uma linha, uma tubulação, que eu pudesse passar 2 metros cúbicos por hora.
E por questão de projeto, alguém disse assim, Marcelo, essa tubulação ela teria que ter 4 polegadas de diâmetro. Mas eu, ao invés de seguir a orientação do projeto, de botar 4 polegadas, eu colocasse uma tubulação de 1 polegada. Praticamente seria quase impossível de eu atingir esse volume de água que eu queria por 1 hora, reduzindo a bitola. Desta forma também age a resistência elétrica sobre o condutor. Então, o diâmetro desse condutor, tá? O seu comprimento, o material com que ele é confeccionado, tudo isso vai contribuir para aumentar ou diminuir a resistência elétrica. Muito bem, eu já falei sobre tensão, corrente e resistência. Então, qual seria a 4ª grandeza elétrica importante para ser abordada nesse tema inicial? Seria a potência. A potência. E o que é a potência? Quando nós fazemos alguma coisa, nós executamos trabalho. Vamos dizer que todos nós somos profissionais, temos nossas atividades, nosso cotidiano, e nós todos os dias acordamos, vamos ao nosso trabalho e executamos nossas atividades. Da mesma forma, o resultado do trabalho elétrico é medido através da potência, e no qual a sua unidade de medida é o watt, o W, uns falam watts, watts de potência. Então essa é a unidade. E como que é isso? Eu não quero assustar os senhores iniciando o tema já com cálculo matemático, mas é um cálculo bem simples, só para que vocês tenham ideia. Como é que eu calculo a potência? A potência é o resultado da minha tensão elétrica vezes a minha corrente. E como seria isso? Simples, básico. Por que isso é importante? Muitas das vezes as pessoas falam assim, poxa, a minha casa está tendo um consumo indevido, a corrente, a conta de luz está vindo muito alta, o que está acontecendo? Como então seria, Marcelo? Muito simples. Ela precisaria, nesse momento, de 2 coisas para saber. Vamos dizer que ela tenha um micro-ondas. E ela liga esse micro-ondas a uma tomada elétrica. E ela quer realmente aferir, ela quer ter certeza se a corrente consumida pelo micro-ondas está batendo. E como seria feito? Vamos dar um exemplo que o circuito dela seja monofásico. Se o circuito dela é monofásico, então a tensão, a voltagem dela, eu vou pegar o exemplo aqui do Rio de Janeiro, porque a Light ela entrega 127 volts, tá? No circuito monofásico, entre fase e neutro. Vamos dizer que se é de 127 volts, a tensão medida. E ela pega um amperímetro alicate e mede uma corrente de 10 amperes. Logo, qual seria a potência consumida pelo aquele equipamento? Simples. Ela pegaria a tensão vezes a corrente, ela encontrou a potência. Seria de 1.270 watts. Essa seria o consumo por hora do equipamento que ela mediu. Então, esse foi um vídeo inicial. Eu não quero torná-lo muito grande. Eu só queria que os senhores, após vissem esse vídeo, dessem um like, porque os futuros vídeos eu vou ensinar como que nós devemos medir a tensão, como devemos medir a corrente, e assim eu vou abordar cada uma dessas grandezas de uma forma tranquila e bem superficial, para que seja de entendimento de todos. Eu agradeço pela atenção e fique com Deus.